Decolagem autorizada para o Tahiti, pista 1-2. Um dos aviões mais robustos já construídos Os pilotos o chamavam de Jeep dos céus. cai no mar próximo ao Tahiti. Um avião não cai sem motivo. Os controladores aéreos não fazem ideia do que houve. Nosso aeroporto é pequeno. Não temos radar. Tudo indicava que seria uma investigação bem difícil. Foi uma emergência médica? Talvez o piloto tenha tido um colapso físico. Foi uma sabotagem? Ou algo ainda mais alarmante? Uma ameaça oculta em todos os aeroportos comerciais do mundo. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. O comandante Michel Santorin sobrevoa abaixo as ilhas da Polinésia Francesa. 9 de agosto de 2007. Air Moria solicitando autorização para pouso pista 1-2. É um dos cerca de 40 voos diários entre as ilhas de Moorea e Tahiti. Air Moria livre para pouso. Pista 1-2. Rota que Eric Limar conhece bem. A ilha de Moorea é muito próxima ao Tahiti. Não são nem 200 quilômetros de distância. É só cruzar o canal. Tahiti e Moorea são duas das mais de 100 ilhas que formam a Polinésia Francesa, situada entre a Austrália e a América do Sul. Praias intocadas e montanhas exuberantes atraem milhares de turistas por ano. A Air Moria se especializou nos voos curtos que fazem a importante ligação entre as ilhas. A Air Moria e seus aviões já faziam parte do dia a dia dos polinésios. Pessoas que trabalham no Tahiti e moram em Moorea, e também dos turistas. Era a conexão mais rápida e eficiente. Eu de novo. Michel Santorin havia entrado para a Air Moria há apenas 3 meses. Vou levar a lista de passageiros e de carga se estiver pronta. Após a carreira militar, ele estava começando uma nova vida no paraíso. Ele havia arrumado tudo para a chegada da família. A esposa dele viria em breve. Cheio de novo, como a gente gosta. Santorin fazia os voos curtos sozinhos, sem copiloto e tripulação de cabine para ajudá-lo. Certo. Hora de voar. Não se perde tempo no paraíso. De meia em meia hora, ele tinha que estar pronto para uma decolagem. O capitão verificava rapidamente o avião, se não havia nada alarmante, um pneu murcho ou algo que chamasse a atenção. O turbohélice Twin Otter é uma aeronave robusta de 19 passageiros construída no Canadá. Os pilotos o chamavam de Jeep dos céus. Bela camisa. Era cumprimentar rapidamente os passageiros e voltar à cabine. É ali. Algo bem rápido. Tudo bem? Ponha a bagagem aí na sua frente. Belo dia para voar. Após menos de 15 minutos no chão, Santorin está pronto para voar novamente. Controle solo. Autorização para taxiar. Air Moria, decolagem autorizada. Pista 1-2. Decolagem autorizada para o Tahiti, pista 1-2. O Twin Otter tem pouca automação. Santorin pilota o avião na mão. A maioria das aeronaves comerciais modernas são equipadas com muita ajuda aos pilotos. Eletrônica, telas, mas esse tipo de avião você tem o prazer de pilotar e ter o controle total. Nesse aeroporto de ilha, o oceano fica à beira da pista de 1.200 metros.
Sobrevoar esse local é mágico. Lagoas azuis, ilhas magníficas, o verde, a combinação de cores. É sem dúvida o paraíso. Os turistas podem ver os constantes pousos e decolagens. É um dos voos mais curtos do mundo. São apenas 7 minutos da decolagem e aterrissagem. Caramba! Mas algo dá errado no voo 1121. O Twin Otter perde altitude rapidamente e mergulha abruptamente. Menos de 2 minutos após a decolagem, o voo 1121 cai no Pacífico. Ah, meu Deus. A torre é comunicada do que foi visto. Está flutuando ou afundou? Os pescadores locais correm para ajudar, mas não encontram sobreviventes. Apenas corpos. As 20 pessoas a bordo estão mortas. Todo mundo morreu. Nenhuma pessoa sobreviveu. Nunca me esquecerei. Foi horrível porque, apesar da queda, tínhamos esperança de encontrar sobreviventes, nem que fossem poucos. O desastre abala praticamente toda a comunidade da pequena ilha. Na Polinésia, todo mundo se conhece. Sempre são primos ou conhecem a família. As pessoas sofreram muito com este acidente. A frota da Air Morea fica parada, pois os pilotos se recusam a voar no Twin Otter até que o caso seja esclarecido. Um avião não cai sem motivo. Foi erro do piloto ou problema mecânico. Antes de prosseguirmos com os voos, pedimos que toda a frota fosse avaliada. Bom dia. Como Morea é território francês, uma equipe do Escritório de Investigações e Análises da França, o BEA, foi enviado de Paris com a tarefa de descobrir o que houve de errado. Não me diga que é só isso. Alain Bouillard comanda a investigação. Le Twin Otter est un avion extrêmement robuste. O Twin Otter é uma aeronave extremamente robusta, usada em locais difíceis, onde outros aviões não decolam e pousam. Por isso, nos perguntamos o que pode ter acontecido para essa aeronave cair na água. Os investigadores geralmente contam com pistas nos destroços. Isso não nos diz nada. Mas a maior parte do avião está no fundo do oceano. Bouillard só terá material se conseguir recuperar peças vitais. Vamos precisar de mais destroços que isso. Há outra razão para se encontrar o avião. Diferente de grandes aeronaves, os Twin Otters não são obrigados a portar gravador de voz na cabine. Mas a Air Morea instalou mesmo assim. O equipamento pode conter as respostas. Esperávamos encontrar, além da gravação de voz da cabine, a gravação de qualquer alarme que tivesse soado. Mas encontrar o gravador de voz nas águas profundas da costa de Morea será um grande desafio. Fundo demais para mandar mergulhadores. A profundidade na região era de 700 metros. Obviamente, mergulhadores não podem ir. Tem que ser um submarino comandado por controle remoto. Os investigadores conseguiram um navio equipado com um veículo remoto submersível para ajudar na busca, o Ile de Ré. Só há um problema. O navio está a mais de 4.000 quilômetros da ilha de Nova Caledônia. Pode levar semanas para chegar a Morea.
O gravador de voz do voo 1121 possui um localizador conhecido como Pinger, mas a bateria só durará 30 dias. Tentamos trazer o navio de resgate o mais rápido possível, dentro dos 30 dias de duração da bateria do Pinger. Tudo indicava que seria uma investigação bem difícil se não fosse recuperado o gravador de voz da cabine. Enquanto isso, os investigadores conversam com o controlador do aeroporto. Os registros do radar poderiam dar pistas do que causou a queda do avião. As primeiras evidências que buscamos logo que se inicia a investigação é uma noção da trajetória, o último ponto de partida e o ponto de impacto. Fomos atrás desse tipo de informação. Mas não encontram o que buscam. Nosso aeroporto é pequeno, não temos radar. Mais um contratempo. Quando descobrimos que não havia dados de radar, desanimamos um pouco, pois seria mais complicado recriar a trajetória da aeronave. Eu vi o avião subindo e, de repente, mergulhou no mar. Até o Will de Ré chegar, os investigadores só podem contar com as únicas evidências disponíveis: o relato das testemunhas do desastre. Achamos importante coletar os relatos das testemunhas que poderiam nos ajudar a entender o que houve. A maioria das testemunhas estava na praia, em Moorea, ou em barcos pescando. Todos afirmavam ter visto a aeronave subir normalmente. Todos os dias, mais de 500 Twin Otters voam pelas rotas mais desafiadoras da Terra, do Outback australiano à tundra congelada do extremo norte. Se há uma falha fatal no reconhecidamente resistente Twin Otter, a aviação mundial precisa saber o quanto antes. Esse fato aumenta a pressão sobre os investigadores para saber o que derrubou o voo 1121. Ele subia normalmente e, ao que tudo indica, perdeu o controle do avião. Talvez tenha sido o peso. Quando há um desbalanceamento devido ao peso, geralmente os problemas aparecem logo após a decolagem. Calcular com precisão o peso da carga, dos passageiros e do combustível é crucial em pequenos aviões de passageiros. Um erro pode ser fatal, o que foi demonstrado em um desastre aéreo nos Estados Unidos em 2003. O voo 5481 da US Airways Express parte de Charlotte, Carolina do Norte. Apenas 30 segundos após a decolagem, os pilotos perdem o controle do Beechcraft 1900. O avião de passageiros mergulha ao solo, atingindo um hangar do aeroporto e matando as 21 pessoas a bordo. Os investigadores descobriram que a aeronave estava com um perigoso excesso de carga, mais de 250 quilos acima do limite permitido para a decolagem. Os funcionários estimaram incorretamente o peso de passageiros e bagagens. É muito importante saber o peso de sua aeronave antes de decolar. Por isso, logo investigamos essa questão no início dos trabalhos. 19 passageiros, mais combustível e carga. A equipe do BEA verifica a documentação de carga e balanceamento do voo da Air Moorea e não encontra problemas. Estava tudo dentro dos limites do fabricante. Era para dar tudo certo. Não foi o peso que derrubou o avião. Até que chegue ajuda para a busca do gravador de voz da cabine submerso, não há mais evidências. Boyard decide fazer uso de uma tática incomum para tentar descobrir o que deu errado. Isso, preciso de um avião pequeno e um bom piloto. Obrigado. Sobre a ilha de Moorea, Alain Boyard faz um voo incomum em um pequeno avião de passageiros. Ele espera reavivar a memória das testemunhas que viram o desastre do voo 1121. Tudo bem, vamos sobrevoar a lagoa. Os pilotos têm tarefas específicas a cumprir em cada etapa do voo.
Se as testemunhas conseguirem identificar a que altura Santorin subiu, isso pode ajudar os investigadores a entender o que ele estava tentando fazer quando perdeu o controle da aeronave. Eles pediram que observassem o avião de Boyard decolando do aeroporto. Se você pergunta a eles a altitude máxima, talvez não saibam dizer se era 500 pés, 1.000 pés ou 2.000 pés. Mas se você mostrar a aeronave no ar e perguntar, isso são 500 pés, condiz com a altitude do avião, fica mais fácil para eles dizerem se sim ou se não. Não, está alto demais. Vamos passar mais uma vez, só que mais baixo. Perguntamos às testemunhas qual dos voos recriados condizia mais com o que lembravam do dia do acidente. Foi exatamente aí que vi o avião. É essa a altura. Excelente. Estamos a cerca de 400 pés de altura. Muito bem. Vamos voltar. O voo teste deu a Boyard uma ideia da altitude que Michel Santorin conseguiu atingir. Os voos nos permitiram estimar a altitude em que o voo mudou sua trajetória. Seja qual for o problema, ocorreu enquanto ele ainda subia. Mas ele ainda não sabe o que causou o mergulho súbito do avião. Nem por que o piloto não conseguiu revertê-lo. Quando um avião mergulha após a decolagem, podemos considerar, obviamente, falha no motor. Falha nos dois motores. Um Twin Otter pode voar com segurança com apenas um motor. Mas a falha de ambos poderia causar o mergulho abrupto testemunhado na praia. Era uma possibilidade. Fazia sentido em termos de trajetória. Mas os dois motores falharem exatamente na mesma hora é uma eventualidade extremamente rara. A falha dos dois motores pode ser causada por falta de combustível, o que é pouco provável após a decolagem. E não podemos desconsiderar a ingestão de pássaros nos dois motores, muito improvável também. A maioria das testemunhas relata ter ouvido o barulho dos motores quando o avião passava. A falha nos dois motores se torna ainda mais improvável. Os sons registrados pelo gravador da cabine podem confirmar se os motores estavam funcionando. Mas até que ele seja resgatado, Boyard só tem o curso em comum do voo para trabalhar. Essa informação era importante, mas não explicava o que ocorreu. Talvez o piloto tenha tido um colapso físico. Algum tipo de incapacitação que levou o avião a cair. D'incapacité physique qui avait d'abord mis l'avion en descente. Esse tipo de avião é conduzido por apenas um piloto. Se o piloto está incapacitado fisicamente, não há ninguém para assumir o controle. Se o piloto ficou incapacitado e debruçou sobre os controles do painel, a trajetória da aeronave fazia sentido. O corpo do comandante foi encontrado e enviado para a necrópsia. O médico legista buscou sinais de algum quadro médico que pudesse interferir na habilidade do comandante de pilotar. Mas quando Boyard lê o laudo, não morreu de ataque cardíaco. Volta a estaca zero. Não havia nenhuma indicação de problema de saúde. Fazemos check-ups regulares. E ele passava em todos. Descartamos a hipótese de incapacitação do piloto como causa do acidente. Boyard deve considerar todas as possibilidades de causa do desastre. Ele levanta uma hipótese assustadora. E se foi um ato deliberado de sabotagem? Alguém embarcou no voo com a intenção de assassinato?
A invasão da cabine era algo plausível. Boyard sabe que isso já aconteceu. 7 de dezembro de 1987. Um funcionário descontente da companhia aérea consegue embarcar armado no voo 1771 da Pacific Southwest Airlines. Durante o voo, atira no ex-chefe. Corre para a cabine, onde atira em uma comissária e nos 2 pilotos. Em seguida, força o avião a mergulhar abruptamente. Não há esperanças para as 42 pessoas a bordo. O pequeno jato se choca com o morro da Califórnia e se desintegra. Sinto muito, mas o senhor não pode entrar. O que está fazendo? Se alguém invadiu a cabine do voo 1121 da Air Maria e agrediu o piloto, o som da briga estaria registrado no gravador da cabine. Nesse ponto da investigação, estava claro que precisávamos encontrar o gravador de voz da cabine. Em 26 de agosto, 17 dias após o acidente, a embarcação de pesquisa francesa Ile de Ré finalmente chega. A equipe sabe a localização aproximada dos destroços, mas as correntes oceânicas podem ter mudado os fragmentos submersos de lugar. Havíamos restringido a área de pesquisa a um diâmetro de 260 metros. Estávamos confiantes de que estava nessa área, mas não sabíamos se estaria isolado no fundo do mar ou ainda preso à fuselagem da aeronave. Eles partem atrás do sinal do localizador do gravador. É o som que estamos procurando. Os técnicos do Ile de Ré lançam um veículo submersível de operação remota, ou ROV, na direção do som. Rapidamente localizamos a área do solo oceânico onde os destroços estavam dispersos. Aí está nosso Twin Otter. Os vestígios do voo 1121 da Air Maria estão mais de 650 metros abaixo das ondas. Vimos as asas separadas do avião. Vimos os motores, vimos parte da cabine. Veja se encontra a cauda. Rapidamente decidimos nos concentrar na cauda, onde o gravador de voz da cabine poderia ser encontrado. Tá bom, vamos cortar e tirar o gravador de lá. Decidimos cortar a fuselagem para chegar ao gravador. É uma operação delicada. Um movimento em falso e o submarino poderia danificar ou destruir o gravador tão essencial. Vá com calma. Tínhamos esperança de encontrá-lo sem dano ou pouco danificado e, dessa forma, aumentar a chance de sucesso no processo de leitura. A operação de recuperação exige muita paciência. Esse trabalho de cortar e abrir com um ROV um buraco no avião levou umas 5, 6 horas até conseguirmos chegar ao gravador de voz. Finalmente, a equipe desobstrui o gravador. Pegamos. Excelente trabalho. Foi um grande alívio. Foi muito gratificante, mas também preocupante, porque é muito bom ter o gravador, mas o que importa são os dados registrados. Então, o próximo passo era levar o gravador até o laboratório do BEA para a leitura o mais breve possível. Além do gravador de voz, a força de recuperação resgatou outros destroços importantes. Decidimos resgatar algumas peças que nos pareceram necessárias, além da informação do gravador. Eles queriam os motores. Nós queríamos o máximo possível do painel da cabine.
Os dados do gravador foram rapidamente baixados. Dificilmente um piloto fala sozinho. Os investigadores tinham que buscar outros sons que pudessem dar alguma pista. No gravador de voz da cabine, pudemos ouvir uma decolagem normal e o que parecia ser uma subida normal. Eles ouvem o som do avião decolando e Santorin ajustando os controles. A invasão da cabine ainda era uma possibilidade. Estávamos esperando a gravação para descartar essa hipótese. Não há som de um invasor na cabine. A primeira impressão que tivemos ao ouvir a gravação era de que não houve invasão, de que não havia mais ninguém na cabine. Aí eles escutam a exclamação de surpresa do piloto. Caramba! Estava tudo perfeitamente normal até o momento em que o piloto se exaltou. O som gravado na cabine permite que os investigadores também excluam outra teoria. O som dos motores é normal. A gravação mostrou que estavam na potência máxima de decolagem até o momento do impacto. Parece que ele está abaixando os flaps. O grito de surpresa do piloto vem logo após ele ajustar os flaps do Twin Otter. Repita, por favor. Dava para ouvir na gravação o flap sendo recolhido. Também se ouvia a respiração mais pesada do piloto, como se estivesse acionando o controle do flap naquele momento. E imediatamente após, ouvimos sua reação de surpresa. Caramba! Baixo demais. Momentos depois, o avião se choca com o mar. Mesmo com a experiência, é sempre muito difícil ouvir a gravação da cabine, especialmente quando se sabe que o final é trágico. Tem a ver com os flaps. Só não sei como. Os investigadores sabem que, em voos para o Tahiti, os pilotos de Twin Otter recolhem os flaps a aproximadamente 400 pés, a altitude em que o voo 1121 começou a mergulhar. Eles se perguntam se os flaps não funcionaram. Antes da decolagem, os pilotos rotineiramente estendem os flaps das asas para aumentar a sustentação durante a subida. Quando o avião se aproxima da altitude de cruzeiro, os flaps estendidos aumentam o arrasto. Então, os pilotos têm que recolhê-los ao atingir essa altitude. Os investigadores estudam o mecanismo que opera os flaps. Recuperamos o acionador dos flaps e pudemos analisá-lo. O acionador está na posição correta e não há sinais de mau funcionamento. Os flaps estão corretos. Os resultados mostraram que os flaps estavam recolhidos no momento do impacto. Após semanas de trabalho, Bouillard ainda não sabe explicar por que o voo 1121 despencou do céu. Vamos dar uma boa olhada nesses cabos. Ele se concentra nos cabos que operam superfícies de controle cruciais na cauda do avião. Restou a possibilidade de pane ou falha mecânica. As superfícies de controle na cauda de um Twin Otter são ativadas por apenas 4 cabos. 2 movem o leme do avião para a esquerda e para a direita, e 2 movem o profundor para cima e para baixo. Os 4 foram danificados no desastre. Bouillard procura qualquer evidência de quando e como se romperam. Cabos de avião são constituídos de vários fios finos torcidos e depois trançados para maior resistência. 3 cabos se desenrolaram, indicação clara de que foram cortados abruptamente no impacto. É dano do impacto. Mas um cabo estava diferente. Mas este aqui é interessante. Ele não se rompeu com o impacto.
Um dos cabos estava rompido de forma diferente do que os outros 3. Isso era algo que tínhamos que investigar. 2 cabos comandam o profundor na cauda. Um o empurra para baixo e baixa o nariz. E o outro puxa para cima e eleva o nariz. Foi esse que se rompeu antes do impacto. Se ocorreu durante o voo, o avião teria sofrido um mergulho súbito. Caramba! A falha no cabo de elevação do nariz era compatível com a trajetória descrita pelas testemunhas. Mergulhou no mar. Finalmente, os investigadores entenderam por que Michel Saint-Ouen perdeu o controle do seu Twin Otter. Foi uma falha mecânica rara e totalmente imprevista. Baixo demais. Revelação que leva a uma questão ainda mais urgente. Vamos enviar isso a Estelle em Paris e ver o que ela nos diz. Eles têm que descobrir por que o cabo se rompeu antes que isso volte a acontecer. Quando o cabo de elevação chega em Paris, a especialista Estelle Bancharel o examina com cuidado. Ela nota algo estranho. O cabo mostra claramente que diferentes fios se quebraram em momentos diferentes e por razões diferentes. Os fios externos estavam desgastados e os internos não. Eles se romperam. O dano distinto dos fios externos sugere que algo estava em atrito com o cabo. Parece 50% desgastado com o tempo. Quando observamos o cabo no microscópio, podemos ver que todos os fios externos apresentavam sinais de desgaste, o que agravou substancialmente o dano. O cabo de elevação do nariz vai do manche na cabine ao profundor, passando por várias guias plásticas. Toda vez que o piloto sobe o nariz, o cabo fricciona nas guias de plástico. O maior desgaste pelo uso se dá durante pousos e decolagens. É importante que os mecânicos monitorem o número de voos a fim de avaliarem o desgaste. 48. Os registros da companhia forneceram uma pista perturbadora. Mais de 50 voos aqui. Air Moria, autorização para pouso. Os aviões da Air Moria fazem voos curtos e frequentes e muito mais pousos e decolagens que a maioria das grandes companhias aéreas. Em média, eram de 50 a 70 decolagens e pousos por dia, com o mesmo avião. Os investigadores precisam descobrir o quanto todo esse movimento de vai e vem pode ter afetado o cabo de elevação. Eles projetam um teste que reproduz o atrito no cabo. Mas outro fator deve ser levado em consideração. É o único avião na frota da Air Moria com cabos de aço inoxidável. Descobrimos que o tipo de cabo de controle dessa aeronave era diferente. O avião do acidente é novo na frota da Air Moria. Os cabos de controle das outras aeronaves são feitos de aço carbono. Mas os cabos do voo 1121 são feitos de aço inoxidável. O aço inoxidável resiste mais à corrosão do sal que o aço carbono. Fazia sentido usar cabos de aço inoxidável para que não sofram tanta corrosão no ambiente altamente salino, onde os cabos poderiam ser mais suscetíveis à corrosão do que em regiões terrestres. Mas os cabos de aço inoxidável também têm uma desvantagem. Eles se desgastam mais rápido com um atrito. Questão que a Air Moria deixou de observar na elaboração do cronograma de manutenção do Twin Otter que caiu. O cabo de aço inoxidável contém cromo, o que torna mais resistente à corrosão. Mas também contém níquel, o que pode torná-lo mais suscetível ao desgaste. Os resultados de laboratório confirmam que os voos frequentes ajudaram a desgastar o exterior do cabo de aço inoxidável. O aço inoxidável se desgastou como no Air Moria. O desgaste ocorreu devido ao atrito com partes do avião.
pode ser uma descoberta crucial. Finalmente, uma explicação para o rompimento de um cabo essencial durante o voo. Os investigadores suspeitam que o atrito afinou tanto o cabo que este se rompeu quando Saint-Joren estava elevando o profundor para subir. Baixo demais. A princípio, pensamos que o cabo havia se rompido devido ao desgaste. Foi a primeira impressão porque o desgaste era significativo. Bancharel testa a teoria. Ela recria a força utilizada por Saint-Joren ao puxar o nariz do avião para cima. Se ela estiver certa, o cabo desgastado tem que se romper. Mas isso não acontece. Quando realizamos o teste, observamos que, com 50% de desgaste, era preciso uma força 10 vezes maior que a utilizada durante o voo, nesta fase de retração dos flaps. Graças aos testes, concluímos que um cabo 50% desgastado suportaria a tensão de todo o voo. O cabo permaneceu intacto. Tínhamos que descobrir o que pode ter causado o enfraquecimento do cabo. Outro fator ajudou a romper aquele cabo. Mas o quê? Os investigadores sabem que aviões muitas vezes apresentam danos de difícil detecção causados por pequenos impactos com veículos terrestres. Se o veículo do aeroporto acidentalmente colidiu com o profundor do avião, o impacto pode ter partido mais fios do cabo já desgastado. Boyard verifica os registros de ambos os aeroportos da rota do Twin Otter, o de Moorea e o do aeroporto maior do Tahiti, onde o avião passa a noite. Obrigado. Ele precisa saber se o avião se envolveu em algum acidente. Nada. Nenhum impacto registrado. Não encontramos nenhuma evidência de impacto nas superfícies de controle, o que eliminou a possibilidade de contato com outro veículo durante o estacionamento noturno. Mais um beco sem saída. Não parece haver explicação para o rompimento de um cabo durante o voo. Até que Boyard nota algo na pista de taxiamento do movimentado aeroporto do Tahiti. Me diga, qual a proximidade entre esses jatos e os aviões da Air Moorea? Nós nos concentramos no fenômeno do empuxo dos motores a jato, fenômeno denominado Jet Blast. Jet Blast é o poderoso fluxo de ar que sai dos motores dos jatos. Os ventos com força de furacão podem chegar a 160 km por hora. Um avião em sua potência máxima, como um Airbus ou um Boeing, pode mover um avião pequeno que esteja a poucos metros. É uma força fenomenal. Os investigadores estudam a disposição do aeroporto do Tahiti. Eles precisam descobrir se os aviões da Air Moorea podem ter sido danificados por Jet Blast. Muito bem. Os Twin Otters da Air Moorea ficam estacionados aqui. Eles descobrem que a Air Moorea estaciona seus aviões muito próximo a uma pista de taxiamento utilizada por jatos poderosos. Os aeroportos geralmente montam barreiras para proteger os aviões dessa força perigosa. Deveria haver barreiras para proteger os Twin Otters no aeroporto do Tahiti, mas elas foram removidas. Olhem isto. É uma descoberta importante. Os jatos taxiam aqui. As barreiras foram removidas para facilitar a movimentação de um estacionamento a outro. Não havia mais barreiras físicas para proteger os Twin Otters. Os jatos Airbus e Boeing ficavam a aproximadamente 50 metros de distância do estacionamento da Air Moorea, muito próximo. Os aviões da Air Moorea são estacionados bem na rota do Jet Blast. Este avião era estacionado numa área propensa a receber os fluxos de ar dos grandes cargueiros durante suas partidas. Chegamos então a essa hipótese de que havia grande probabilidade do cabo ter sido enfraquecido pelo Jet Blast.
Alain Bouillard descobre que os aviões da Air Morea são particularmente vulneráveis ao jet blast devido a uma política de prevenção de acidentes da companhia. Os Twin Otters são estacionados com os profundores travados para baixo. É impossível decolar com os profundores travados. Era travado por um dispositivo que impedia a movimentação dos cabos e a movimentação do profundor. Mas em posição abaixada, os efeitos nocivos do jet blast provavelmente aumentaram. Os investigadores suspeitam que, como uma vela ao vento, os profundores inclinados absorviam toda a força do fluxo de ar, forçando ainda mais o cabo de elevação travado. Se os controles estão travados, a energia é diretamente transferida para o cabo. Eles agora se perguntam se o jet blast é suficiente para romper um cabo já desgastado. Outro teste com o cabo dá a resposta. Tínhamos um cabo desgastado em 50%, que ainda era capaz de resistir a uma grande tensão. Mas o fenômeno do jet blast tornou esse cabo tão frágil que restaram apenas 1 ou 2 fios intactos. Em vez de partir o cabo ao meio, o jet blast deixou alguns poucos fios suficientes para o voo 1121 decolar, mas não para resistir a rigorosos 7 minutos de voo. Estavam por um fio. Se o jet blast tivesse danificado totalmente o cabo, o comandante Santurén não teria conseguido tirar o avião do chão. Mas, já no ar, o comandante Santurén e seus 19 passageiros estão a um estreito fio de um desastre. Os investigadores reproduzem as forças criadas à medida que o piloto ajusta os controles. O comandante Santurén atinge 400 pés e recolhe os flaps, baixando um pouco o nariz do Twin Otter. Ele ajusta o profundor para nivelar. O suficiente para romper o último fio do cabo desgastado e danificado. Ele não teve chance. Concluímos que a força necessária para corrigir o nível do avião foi suficiente para romper o último fio. Não havia nada que o piloto pudesse fazer para salvar o avião e seus 19 passageiros. Dá para imaginar a reação dele. O que está vendo? O cabo se rompeu, o manche voltou e, enquanto analisa a situação, o avião cai muito rápido, em poucos segundos atinge o mar. O acidente da Air Morea matou 20 pessoas e mudou para sempre a vida das famílias das vítimas. Bouillard e sua equipe deixaram a Polinésia Francesa determinados a tornar o voo em Twin Otters mais seguro. A primeira recomendação foi a verificação urgente de todas as aeronaves equipadas com cabos de aço inoxidável. Atualmente, em todo o mundo, os padrões de manutenção e vistoria de cabos de aço inoxidável são mais rígidos. A grande lição dessa investigação é: os jet blasts nos aeroportos oferecem risco. O desastre da Air Morea conscientizou todo o mercado do papel essencial que as barreiras de jet blast exercem na segurança, especialmente em aeroportos que comportam jatos grandes e pequenos aviões de passageiros. Eric Limar espera que seja o suficiente para impedir novos acidentes como esse. É a minha esperança. Do contrário, de que serviu esse acidente? 19 passageiros mortos e não aprendemos nada com isso? Seria uma vergonha. C'est dommage.